O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, que felicidade, mais uma segunda-feira, e segunda-feira à noite é dia de quê? Podcast Poderosamente, e que bom que você tá aí assistindo a gente. Gente, eu sempre falo assim, que eu trago pessoas aqui que são muito especiais para mim, né? A minha convidada de hoje eu não conheço muito, conheço pela internet, a gente já tinha se encontrado uma única vez, mas olha, a impressão que ela me deixou foi assim, pensa, numa mulher linda, numa mulher inteligente, numa mulher simpática e numa mulher que é assim uma super profissional. Eu falo para você que hoje para vir para cá com essa minha transição aí de roupa, eu falei, meu Deus, que roupa que eu vou colocar para receber essa mulher hoje no podcast, porque ela entende tudo sobre isso. Então, vocês vão ter uma verdadeira aula e a gente não vai falar só de roupa não, porque tem assuntos polêmicos que a gente vai trazer. Mas olha, vai ser um podcast para lá de interessante, se você não perdia. Então manda esse link aí para as amigas, porque elas vão gostar muito de assistir. E quem tá aqui comigo hoje é a Flávia Moura, consultora de estilo. Gente, vê se ela não é linda. Fala para mim se ela não é linda. E assim, tem uma pessoa aqui convidada no estúdio, gente, que é assim, aquela mãe babona, que tá ali, né, Flavinha? Ela tá ali, ó, com sorriso, com sorriso. Gente, mas tudo que eu falei realmente é o que eu acho da Flavinha. Eu acompanho o Instagram dela, ela tá fazendo vídeos, assim, lindíssimos, que já me inspiraram, né? Então, assim, tudo é verdade, Flavinha, as pessoas que me conhecem sabem. Eu sou muito sincera nos elogios e realmente, assim, primeira vez que eu te vi lá no evento, eu falei assim, gente, como ela é linda. E, assim, o que me chamou mais atenção porque às vezes a pessoa é linda, mas não é tão simpática, né? Aquela coisa, eu acho que a simpatia, o sorriso, ela conta muito. Então, tudo que eu falei realmente é de coração, é verdadeiro. Eu admiro muito o teu trabalho. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado, né, o convite para estar aqui com a gente hoje. E eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Com certeza, com certeza. E eu quero saber, o pessoal de casa também, quem é a Flávia, né? Assim, por que você escolheu essa questão de moda, né? Assim, mas eu quero saber quem é, porque a gente se falou muito pouco, né? Aquele dia, falou rápido, assim. E eu quero, o pessoal de casa com certeza também quer saber quem é a Flávia. Bom, primeiro, boa noite a todos vocês. Quero muito agradecer o convite de estar aqui hoje. Eu sempre falo que levar um pouquinho da minha missão para mais pessoas, eu sempre topo, porque realmente é o que você estava falando, né? A gente ter essa troca é muito importante, por mais que a gente já se conhecesse, né? No backstage, né? No off, é exatamente isso. As pessoas às vezes não conhecem esse trabalho e o quanto contribui para a vida de tantas mulheres. Então, obrigada por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. E vou apresentar brevemente o meu trabalho para as pessoas conhecerem um pouquinho mais da consultoria, a minha história. Comecei no universo da moda muito novinha. Eu era aquela amiga na escola, literalmente, que quando tinha festa de 15 anos, quando tinha qualquer movimento, né, as meninas iam lá pra casa. Né? Já Escolher tinha o roupa. dom, né? Assim, a menina do dom, quero saber onde eu vou, com o que eu vou. Flavinha, vou vem aqui catar me ela. ajudar. Literalmente isso, tá? E aí, eu já gostava muito desse universo. Eu vou fazer 30 anos agora, então na época que eu era adolescente e me formei, tava muito em alta, as pessoas dessa idade vão lembrar com certeza. O blog de moda, escrever sobre, trabalhar em revista, então isso tava muito em alta. E aí, quando chegou na época do ensino médio, eu pensei, vou trabalhar com isso. Então, vou fazer alguma faculdade que tenha essa relação, porque eu sempre gostei também de escrever, gostava muito de escrever, mas o universo da moda sempre estava ali presente de alguma forma. Então, escolhi fazer publicidade, sou formada também como publicitária. Tem tudo a ver, né? Toda conexão. E esse universo, né, da comunicação social, ele é muito grande, é um leque gigante, então te possibilita trabalhar com muita coisa. E aí, na época que eu me formei, falei, bom, vou começar a escrever sobre. E aí, depois eu faço um curso, né, que eu não imaginava que era o curso de consultoria de imagem e estilo. Mas falei, vou depois estudar moda, de qualquer forma, faço um curso, enfim. E aí, na época,
fiz a faculdade, fui morar um período fora, fiquei fora. E quando eu voltei, que foi a época da pandemia, eu tava muito perdida com a minha imagem. Justamente nesse período eu tinha passado na minha vida pessoal por uma situação, então eu tava desconectada de mim. As pessoas que me conheciam na época, né, falam que eu tenho foto lá no feed, né, no Instagram, e falam, o teu olhar tava diferente. Eu tava triste, realmente, e assim, tava 10 quilos acima do meu peso hoje. A Ana viu, gente, eu tenho 1,53 de altura, então imagina esse tamanico com 10 quilos a mais. Então, assim, eu tava realmente fora de mim. E foi um momento onde eu fui, uma amiga minha da época da escola, justamente dessa época do ensino médio, me convidou para um almoço. E aí ela falou, Flavinha, vem almoçar comigo e tal, tem uma proposta pra te fazer. E aí eu não imaginava, porque eu já fazia aqui na cidade, antes de eu ir, provador. Lembra quando tava naquele processo de todo mundo ir nas lojas fazer provador? Então eu fazia muito isso porque eu já gostava e já entendia desse universo. E eu nunca gostei daquela apresentação muito básica da roupa. Por exemplo, ai mulher, você fica bonitinha com essa blusa. Detesto isso. Por quê? Porque realmente você tem que falar daquilo ali, né? Então você vai falar o tipo de decote que é legal, né? Pra mulher que tem um seio mais volumoso. Essa blusa aqui é legal pra mulher que tem um seio mais volumoso. Você consegue usar com sutiã. É a realidade. Então, Uma peça não dá pra todo mundo e a gente precisa entender exatamente. isso. Aquela coisa assim, você entra na loja, veste a roupa, aí a pessoa fala assim, nossa, ficou lindo e você Te não empurra, ficou. né? Não ficou. Não ficou lindo, você tá vendo. Você fala assim, eu tô olhando porque tem um espelho na minha frente. Isso é horrível. Isso é Exatamente. horrível. E você sente que a pessoa realmente só quer empurrar a venda. Uhum. Então, isso até é uma questão que eu falo, que é o seguinte, até para as pessoas que estão assistindo e tem marcas e afins, é muito legal quando você entende o que você tá vendendo, entende o seu produto. Por quê? Imagina que diferencial enorme você entrar na loja e poder confiar na vendedora no seguinte, olha, eu quero disfarçar a minha barriga. Ela vai pegar uma blusa e uma calça certas pra você. Ela vai entender um pouquinho mais daquilo. Não precisa ser profissional, mas entender. Porque realmente ela vai te ajudar naquilo ali. Então é um diferencial muito grande. E aí ela me convidou, né? Voltando, ela me convidou pra almoçar. Chegou lá, ela falou: olha, eu tô fazendo um curso de consultoria de imagem e eu quero muito que você trabalhe comigo. Ana, eu nem pensei. Eu falei assim: topo, na hora. Fiz o curso de consultoria, comecei a trabalhar com ela e na época, quando eu voltei aqui pra Petrópolis, eu trabalhava numa marca, no marketing, né, dessa marca. Então, eu fazia as duas coisas. Eu atendia as mulheres e eu trabalhava, né, dia de semana na loja. No marketing da marca, né, da empresa. E aí, eu comecei a entender, eu mesma passar pelo processo de consultoria. Eu mudei cabelo, eu emagreci, mais até do que eu tinha, né, o peso na época ganhado. O cabelo tava completamente diferente, meu armário mudou inteiro. Eu falei, gente, passei pelo processo de consultoria. Eu tô apaixonada, eu quero que mais pessoas vivam isso. E aí, na época, né, eu até cheguei em casa e falei, mãe, vou largar o meu trabalho, que é o certo, né? Pelo incerto, literalmente, porque eu quero atender, eu quero trabalhar com isso. Isso vai fazer 6 anos agora. E aí eu lembro que minha mãe, na época, filha, vai embora. Se não der certo, a gente dá um jeito, porque é isso. Então, ela me apoiou desde o início, meu pai também, né? O pai ficava meio assim, né, com aquele conselho, filha, tem certeza e tal, mas os dois sempre me apoiaram muito, muito, muito. E isso foi também um dos impulsionadores, né? Porque eu tinha aquela base ali, né, excelente, me apoiando. Então, desde então, eu não voltei a trabalhar mais, né, no CLT, nem nada disso, porque eu entendi realmente o que eu queria fazer. E né, vai fazer agora 6 anos já atendendo tantas mulheres e podendo participar da história de tantas transformações, né, que a consultoria proporciona para a mulher. Então, sou muito grata por isso e é realmente um privilégio hoje poder trabalhar dessa forma. Eu digo que é a missão que Deus me deu, literalmente, eu amo, abraço e trabalho, assim, levando isso, né, essa transformação e esse entendimento da mulher em si, porque não é só sobre roupa, sempre que eu posso.
Então, obrigada mais uma vez por estar aqui. E assim, eu amo isso, Flavinha, porque assim, eu trabalho, né, eu fiz o curso de coloração pessoal, né, para maquiagem, mais voltada para maquiagem, mas não dá para separar da roupa, né? Porque a gente tem que saber os tons da roupa também, porque faz Com todo, certeza. né, assim, preto é universal, nem sempre. No preto não é universal, De né? forma Tem nenhuma. gente que coloca preto e se apaga, né? Então, eu fui fazer para poder atender melhor as minhas clientes também na parte de maquiagem e tudo. Uhum. E o quanto isso é importante, porque eu vejo a mulher como um conjunto. Então, não existe. Quando a mulher, principalmente, ela está passando de fase, né? É assim, e a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso, Aham. né? Que eu tô naquela fase de emagrecer, de chegar nos 50, de não querer mais usar as roupas que eu usava. E aí você fica assim, meio perdida, né? No que eu vou colocar, qual vai ser meu estilo agora. Você Sim. não sabe direito, aí assim, aí eu mudei a cor do cabelo, aí você começa, e é É muito o legal todo, você né? ter alguém que consiga te ajudar. E assim, o que eu sempre falo aqui, a mulher não é só uma roupa bonita, ela não é só um acessório bonito, ela não é só uma maquiagem bonita, ela é um conjunto disso tudo, e isso reflete o interior dela. Né? Então, Exatamente. se o interior ele não estiver bem, nada vai refletir. E isso, principalmente para as empreendedoras, eu sempre falo: você podia estar com essa roupa aí impecável. Se você não tivesse maquiada, faria diferença. Se Total. você não tivesse com o teu cabelo alinhado, faria diferença. Se você não tivesse com o acessório, faria total diferença. E se você não tivesse esse brilho nos olhos, apagou todo o resto. Então, a gente é um conjunto de sentimentos, emoções, e quando vem essa consultoria, né, te falando o que te cai melhor, a gente estava falando, eu tô emagrecendo. Eu não gosto de botar roupa que me marca, eu já nunca gostei. Mas assim, eu gosto de coisas assim que valorizem aquilo que eu tenho. Porque se a mulher não sabe valorizar o que ela tem, ou numa maquiagem, ou no cabelo, ela vai estar sempre não gostando dela. E aí isso leva a uma ansiedade, uma depressão, né? Então eu Completamente. imagino que nessa tua caminhada aí, quantas mulheres que você levantou, porque eu, com o meu trabalho, eu faço muito isso Sim. também. Então eu fico imaginando assim, né, quantas mulheres que você falou assim, chegou assim tão tristinha lá e Aham. saiu soltando cabelo e se sentindo bonita. E como isso deve ser gratificante para você, né? Completamente. Isso é, né, uma questão do porquê que eu comecei realmente a trabalhar com a consultoria. Primeiro que eu brinco falando sobre isso, mas é a realidade. Eu sou a minha persona, né, transformada. Então eu passei por isso e como no final do processo eu fiquei feliz e me encontrei. Então, eu quero que outras mulheres É. sintam isso. É exatamente esse ponto. A gente tem, até puxando o gancho do que você falou, sobre maquiagem, sobre acessório, que é o complemento, a gente tem vários estudos que falam sobre, para quem não sabe, sobre o poder da primeira impressão. O nosso cérebro, gente, ele lê a primeira impressão, né? Lê a imagem quando a gente bate o olho em alguém, em até 3 segundos, é muito rápido, é um piscar de olhos. Então, imagina, antes mesmo de você falar alguma coisa e mostrar o quão profissional você é, e mostrar quão inteligente, quanta relevância você tem ali naquele assunto, na tua profissão, como é que você passa isso? Como que você passa? Então, assim, isso é muito poderoso. Por quê? Porque a linguagem que a gente tem, né, esse estudo da primeira impressão, 55% é feito através da linguagem não verbal. O que que é? É sua roupa? Claro que não. Não. É a maquiagem, é o cabelo, é o acessório, é o todo. Então, assim, linguagem não verbal não é sua roupa. Eu não falo sobre roupa só. E é o que a Ana estava falando, o poder da maquiagem, o poder do acessório, é o todo. Então, quando a gente entende isso, não é colocar a mulher realmente dentro de um personagem. Não, é valorizar, enfatizar o que ela tem de mais bonito, para que ela se sinta ela. Então, tem muitas mulheres ao longo, claro, desse processo que já chegaram até mim, principalmente quando tinha aquela questão. Hoje, graças a Deus, tem menos. Mas, assim, a questão de colocar o blazer, o cabelinho repartido e o batom escuro pra passar a autoridade. Gente, se você não é a mulher do blazer, não Não coloque o blazer. É o que a gente adianta. tava Se conversando aqui você não antes. usa batom vermelho, não bota Não o batom coloque. vermelho, porque não vai conectar. E fica, a pessoa não É. se enxerga. E a Uhum. pessoa que tá ali vendo isso, né, que é o que tá por trás, ela também não vai te É. reconhecer. Então, o que que adianta? Por exemplo, a gente já tinha se conhecido, né, pessoalmente, já nos vimos há um tempo atrás, mas se eu chego aqui num primeiro momento e eu tô
completamente diferente do que você viu na minha foto, na minha rede social, não adianta, não conecta. Você não conecta com a pessoa. Na verdade, eu creio muito que assim, você tira a credibilidade daquele profissional. Porque eu quero, pelo menos o que eu penso, né? Eu gosto de tirar esse mito que a mulher tem de uma super maquiagem e de 20 produtos para conseguir fazer uma maquiagem. Eu ensino a mulher, ela é prático, hoje em dia é prático. Então, assim, com 5 produtos eu ensino ela a se transformar. Sabe? É ensinar Muito a bom. cuidar da pele, porque se a pele não tiver boa, nada vai funcionar, nada que você coloque em cima vai funcionar. E Uhum. pouca coisa. Então, assim, a gente não tá falando de muita maquiagem, a gente não tá falando de um super penteado, a gente não tá falando, assim, de cabelo. Que nem você tá perfeito teu cabelo. Você tá com rabo lindo, né? Teu cabelo é lindo, solto, mas eu digo assim, é uma coisa, um penteado simples que dá pra mulher fazer em Rapidíssimo. casa, mas tem a ver com o que você é, com aquilo que você quer passar, com a autoridade que você quer passar. E eu vejo muito, assim, as pessoas querendo ser empreendedores, não aparecendo nas redes sociais, porque elas têm dificuldade com a roupa, com a maquiagem. Eu vejo muita, Uhum. principalmente mulher que passa dos 40, aí fica botando aquele monte de filtro, aquele monte de coisa para aparecer, o que eu acho que perde totalmente a credibilidade também. Sim. Né, porque como que você vai falar de autoestima, no meu caso, como que eu vou falar de autoestima, de posicionamento sobre isso, e aí se eu vivo fazendo vídeo com filtro, o que vão Esquece. pensar a meu respeito? Então, assim, primeiro que a gente tem que se valorizar, e assim, é muito legal, assim, o trabalho que você faz com isso, porque você realmente, assim, você consegue detectar o estilo daquela pessoa, consegue conectar ela com o acessório, com as roupas, e aí a maquiagem, e aí vai indo aquele conjunto, porque a mulher é isso, é um conjunto de coisas, né? Exatamente. E eu vi lá no teu Instagram que tem o armário cápsula, né? Ah! E assim, eu queria ter participado do workshop, e esse eu não consegui, porque foi num dia que eu não pude, né? Aham. E assim, eu entendi mais ou menos assim, e eu tô nesse processo de mudança, né? Então, Sim. assim, eu vou começar a eliminar muita roupa, porque já não faz parte mais do meu hoje, né? E eu fico assim, aí hoje eu tô com poucas peças que eu consigo transformar em vários looks, porque não dá para ficar comprando muita roupa em processo Uhum. de emagrecimento. Com certeza. Não dá quando você ainda não sabe direito qual é o teu estilo Uhum. daqui para frente, né? Porque assim, é os 50, o emagrecimento e é o teu posicionamento na rede, junto. tá vindo tudo junto. Tudo Então, junto. eu tô me achando ainda. Sim, Aí, tanto totalmente. que eu falei assim, meu Deus, que roupa que eu vou botar hoje pra estar na frente dessa mulher. Então, Isso. assim, fiquei tensa hoje, mas assim, já tá mais na minha cabeça, porque eu falei assim, o que eu boto amanhã? E aí eu não fiquei trocando, não, sabe? Eu pensei assim, eu Aham. falei assim, eu vou com aquela camisa, eu vou com aquela blusa, com aquela calça, que, sabe? Aí já fui assim, Já na minha mandou. cabeça eu vesti, eu coloquei, fiz a maquiagem sair, sabe? Eu falei Não assim, ficou. não, eu falei, se eu ficar olhando, eu vou falar Vou assim, trocar. não Vou vou. trocar. Então, como que funciona, né, o armário cápsula? E assim, o armário cápsula, pelo que eu entendi, é uma praticidade. É a mulher conseguir escolher peças assertivas de forma prática e sem ter aquele monte de roupa, não é isso? Tu É. pode explicar pra Claro, gente? claro, eu amo falar disso, até porque é o que eu mais acredito hoje, né, dentro da consultoria. Eu brinco, a gente estava comentando aqui também, que tem muitas coisas polêmicas, né, assuntos polêmicos, e eu acabo realmente trazendo isso, e agora mais ainda na rede social, porque quem me conhece pessoalmente já sabe que eu sou assim. Mas na rede social eu ainda ficava um pouquinho mais. Ah, não vou falar não, porque aí, né, tal. Eu tô Mas amando, assim. tá? Continua, porque eu tô Obrigada. amando. E assim, tem verdades que a gente precisa ouvir. Sim. Tem coisas que às vezes vai doer, a pessoa vai se revoltar lá, vai Sim. falar que você não tá sabendo de nada, que você não entende a Sim. vida dela. E quando começa assim, é porque tem um monte de ferida ali, que a gente já sabe. Já, olha Porque, não, só. e eu quero dar o meu testemunho sobre isso na hora certa. Tá. Então, Tá assim, bom. mas eu quero saber primeiro daqui. Gente, a gente vai entrar em assuntos polêmicos, não se preocupem, mas eu quero entender o armário cápsula. O armário cápsula. Vamos primeiro nesse ponto do armário cápsula, né? Voltando até essa questão da consultoria, né? Uhum. Por quê? Porque eu acredito muito que é louco, né? Eu brinco que as duas profissões que eu escolhi, eu também me formei como personal stylist, porque eu amo essa parte do estilo. E é diferente, né? A questão do personal pra Uhum. consultora de imagem. A consultora, ela trabalha muito mais com essa questão de a mulher como um todo.
E o que eu acredito é a mulher inteiramente. Tanto que o nome da minha mentoria é Inteiras, porque realmente a mulher precisa estar ali, olhar para todas essas questões dela, que é o que a gente está trazendo. Não só no externo, mas o interno também. E até o armário cápsula, né? Já dando esse gancho, ele entra muito nisso. Por quê? Porque o nosso estilo ele muda com o tempo. Qualquer mudança que tenha na nossa vida, seja me formei, casei, tive filho, fui morar em outro lugar, qualquer mudança, o nosso estilo ele passa por algum processo de mudança também, tá? Então isso é um ponto. O Parece estudo que é uma necessidade nossa. tá aqui Preciso dentro quebrar já esse foi ciclo. isso. E assim, aqui dentro já transformou. E o ambiente também o todo. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, quando a mulher, por exemplo, termina um relacionamento, ela muda o cabelo. Ela muda o cabelo, já reparou isso? Muda Isso às vezes as roupas, o cabelo, muda a ela roupa, quer ficar diferente. tudo, ela quer mostrar isso. Por quê? Porque mudou. Então, assim, tô pegando um assunto, né, pontual aqui, mas o que eu mais recebo são mulheres realmente que passei por algum processo, como você tá falando, cara, vai fazer 50 anos, tá num processo de emagrecimento, o seu estilo muda. A gente tem um estilo de essência, tá, que é nosso mesmo, ao longo da vida, esse não muda, ele sofre alteração, mas a gente tem pelo menos 2 que a gente consegue trabalhar ali, até porque nós somos cíclicas, né? Acordei num dia, tô de TPM, não quero me arrumar tanto, mas sabendo o que te valoriza, o que pode te deixar passando mais elegância, credibilidade ou criativo, independe do que você quer passar, você já tem facilidade, praticidade. Então o armário cápsula entra nisso. Eu tô reparando que assim, eu sempre fui apaixonada por vestido longo. Aham. Sempre. Então, assim, eu tenho muito, porque eu amo vestido longo. Amava. E agora, Agora, eu não tô mais me sentindo bem com vestido longo. Eu olha tô só, gostando das calças mais largas, amplas. pantalonas, assim. E é engraçado, eu falei assim, gente, mas eu gostava tanto desse vestido, mas ele não tá, Uhum. sabe, não tá mais entrando. Talvez eu ache o modelo, mas assim, uma chamise, por exemplo, eu vou gostar com colar legal. Então, eu acho que é a fase mesmo e a gente Com precisa certeza. mudar. Porque se a gente não muda, a gente não se sente bem. Você E não se não se sentindo enxerga. bem, você começa a se apagar onde você chega. Você Exatamente. começa a não se Esconde, né? posicionar, você começa a se esconder. E é por isso que é tão importante. Muito. E até, né, entrando nesse assunto pra falar sobre o armário cápsula, por que que eu entrei nisso antes? Porque a gente tem vários fatores. Existe, né, até no workshop que a gente fez, existe um checklist pra você montar o seu armário cápsula. Cara, Flavinha, mas aí não é receita de bolo trabalhar com o ser humano. Não é, mas a gente tem as peças de base ali que você consegue se poxa, legal, isso daqui combina com isso combina com isso. Mas dentro do meu biotipo, dentro do meu corpo, eu quero valorizar mais o meu colo. Eu quero disfarçar minha barriguinha. Então você, quando tem esse conhecimento, consegue de uma forma mais fácil entender as peças que funcionam olhando até esse checklist. Até Então, porque, por exemplo, camisa branca. aham, Né? Se você é mais gordinha, tem de repente mais comprida, mais soltinha, exatamente, modelando um modelagem. pouquinho. É só mudar a modelagem, não seria Exatamente, isso? exatamente isso. Então, assim, quando você tem esse autoconhecimento corporal, né, ou seja, Uhum. conhece teu corpo, literalmente. Quando você conhece seu corpo, você sabe o que você quer valorizar, o que você quer disfarçar. Uhum. Todo mundo tem isso, gente. Eu sou consultora, eu tenho isso. Eu tenho uma questão, abrindo aqui, eu tenho uma questão grande. Por quê? Porque o lugar do meu corpo que mais acumula gordura é meu braço. Então, eu já sei isso. Sabendo isso, eu gosto de valorizar as outras partes. Acabou. Literalmente isso. Não usa camiseta? Uso, claro que eu uso, mas sabendo como que eu vou usar pra realmente o olhar não ser direcionado pra aquela parte. É isso. Literalmente. Uhum. Então, o armário cápsula, ele entra nessa questão também, que é muito importante, porque o armário cápsula, basicamente, ele é um armário com menos peças, mas não só isso, tá? Não é um armário, um armário pequeno. Não, é um armário que tudo combina entre si. Por quê? Porque isso gera praticidade no dia a dia. Então, a gente vai entender como montar o armário cápsula da Ana. Eu vou entender qual é a tua rotina hoje, teu estilo de vida, o que você quer transmitir hoje, beirando, né, essa fase de mudança agora, tô num processo de emagrecimento, pô, mas deixa eu chegar lá no meu peso ideal pra eu me sentir bem. Claro que não. Não. Durante esse processo, a gente precisa se amar. A gente precisa reconhecer ali o real, né? O que tá acontecendo? É a tua fase de mudança. Então, vamos, né, criar esse armário onde você se encontre. E assim, esse armário, ele tem uma questão que eu gosto muito de dizer, que é peças, né, versáteis. As pessoas escutam muito isso hoje, elas falam, quero peças versáteis. O que é uma peça versátil? Aí a pessoa,
Não sei. É bom, é legal, preciso disso. Mas a versatilidade, eu gosto muito de usar essa frase, literalmente, é quando você escolhe uma peça que pode, não esqueçam disso, pode viver várias vidas dentro do seu armário. Flávia, me dá um exemplo. Camisa areia branca que a Ana trouxe. Camisa de botão, tá? Branca. Como é que você pode usar ela? Eu poderia estar com uma aqui por cima. Eu poderia estar usando só ela. Fica lindo. Eu poderia estar usando ela fechada até aqui com um cordãozão. Eu poderia estar usando ela com nozinho. Olha quantas vidas ela viveu dentro do meu armário. Então, é isso. É isso que é o armário cápsula que eu acredito, eu defendo e trago pra vida das minhas mulheres, tá? Então, assim, o armário cápsula em si é realmente um armário menor pra você usar tudo que você tem. Peças que combinem entre si. E a gente consegue montar, no workshop eu trouxe, eram 24 peças, contando parte de cima, parte de baixo, terceira peça, e eu ainda trouxe um a mais, que era calçado e bolsa. Então, no total, deram 36 peças, com calçados e bolsas. Um guarda-roupa assim. Qualquer peça que você combinar, que você pegar ali no dia a dia, vai combinar. E parece que tá sempre com peças diferentes, com roupas diferentes. Porque você pode, isso também é uma questão muito legal. Você pode e deve repetir a peça, mas não necessariamente o look. Eu não preciso usar essa blusa aqui com essa saia sempre. Eu posso usar essa blusa por baixo, eu posso usar essa blusa aqui como ponto de atenção, igual eu tô usando só ela. Eu posso usar ela com calça, eu posso usar ela com outra saia, eu posso usar ela com short. Literalmente, é você pensar nessas possibilidades dentro do teu armário. Então, o armário cápsula é isso. É esse poder que você ganha no dia a dia. De não vou me estressar mais na hora de me vestir. Não vou ficar perdida achando... Olha pro meu guarda-roupa, tem 1000 peças. Uso a mesma roupa sempre. Uso a mesma combinação porque sempre. Porque mulher tem muito isso, né? Assim, geralmente assim, quando eu compro uma bolsa, eu quero usar ela. E aí todas as outras ficam. Aí compra uma calça, você só quer aquela calça. E eu agora, eu tô usando poucas roupas do meu guarda-roupa antigo. Pouquíssimas. Então, eu tenho 3 conjuntos, assim, de calça, né? Preto, eu tenho mais de um modelo diferente. E aí, eu tô trocando essas peças, porque, assim, são as roupas que eu tô me sentindo bem agora. Essa que eu tô hoje... Meu Deus, olha o medo agora. O medo de falar. Mas essa que eu tô hoje é um estilo de roupa que eu tô me vendo nesse estilo, sabe? E que foi o que eu te falei, vestido longo eu acho lindo, mas hoje eu fico pensando assim, aonde eu vou com vestido longo? Pelo meu trabalho, por aquilo que eu quero mostrar. Dar uma palestra, por exemplo, de vestido longo, eu não me vejo dando uma palestra, mesmo que seja de autoestima, falando de vestido longo. Então, eu já tô indo mais assim pro blazer, que era uma coisa que eu não gostava, mas que agora eu tô sentindo necessidade. Para camisas, assim, que eu gosto muito de camisas abertas com a blusa, eu não tô gostando mais de usar malha, né? Assim, eu tô gostando do tecido. Claro que tem determinadas roupas, que nem essa blusa que você tá, a gente precisa ter. Porque isso não tem como ser de tecido, senão você não veste, né? Então, tem algumas peças que precisam ser, mas é tudo assim, eu tô valorizando a qualidade. Falando, por exemplo, da Nath, lá da NAP, né? Um beijo pra Nath. Ai, um beijo. E assim, eu amei a qualidade dos tecidos que ela trabalha. Porque não é tecido, mas é um tipo de malha que parece tecido e de muito boa qualidade. Então, eu fiquei encantada pelas peças que ela tem lá. Eu falei, já ganhou uma cliente, porque eu gostei tem uma blusa lá que eu vou voltar para comprar, que é uma preta, com detalhe assim, nessa cor da calça que eu tô. Que eu falei, gente, vai ficar lindo com aquela calça. E aí, eu não tô mais aquela mulher que entra e sai comprando um monte de coisa. Eu quero peças que sejam coringas. Né? Porque é isso que no meu momento tá me cabendo. E o quanto é importante a gente entender isso, porque mesmo assim na frente de uma consultora de estilo, você não se sente assim, não diz que dá meia tua, eu vou te falar. Porque a Flavinha, gente, ela é super elegante, assim, né? E aí você fala assim, meu Deus, eu não posso passar vergonha hoje. Gente, eu ouço tanto isso. Eu fico... Mas olha que legal, Flavinha, porque você passa isso, você passa uma autoridade naquilo que você faz. Então, a pessoa que ela te vê, ela fala assim, caramba, ela me passa essa autoridade, olha como isso é importante, né? E sendo você. Porque quem é a Flavinha no Instagram dela? A Flavinha, né? Sendo você.
Então, assim, Exatamente. isso é muito importante, porque realmente não é medo, assim, mas você fala assim, será que ela vai me aprovar? dar uma ok? Ela Ela vai aprovar a minha aprovar. roupa? Por quê? Mas por quê? Porque você já passou essa autoridade de Aham. entender sobre esse assunto, né? E, assim, é a mesma coisa quando tem pessoas que me conhecem, fala assim, não olha minha maquiagem, aí fecha assim, Pois é, né? eu tô aqui já. Pois é, aí assim, aí tem gente que fala, não olha minha maquiagem hoje, aí eu falo, não vou olhar nada, eu não tô aqui pra criticar, Isso. né? Eu não É tô isso. aqui. Mas se você quiser fazer uma aula comigo, Já pode marcar, já mas, pode marcar. mas é porque assim, não, a tua maquiagem tá linda. Super Obrigada! natural, não. Super Não natural sei fazer a mais combinando. que isso. É Mas isso assim, que mais natural, Todo. combina com você. Uhum. E o que eu também levo na maquiagem, assim como você na roupa, é isso, é a mulher ela se sentir bem com o que ela tem. É. Sabe assim, eu não quero transformar ninguém. Eu não quero transformar você em E outra não pessoa. dura, né, Ana? Não Isso dura, é uma não questão. adianta. Perdão, Não dura. te cortei. Termina Não, você não. Mas é isso mesmo. É isso. Aqui é assim, é um bate-papo que a gente Bate-papo. vai assim, ó, e vai fluindo, que vem E assunto, vai. a gente vai. É por isso que Mas é isso bom. é uma questão que é muito legal que você trouxe. Por quê? Porque muitas pessoas acabam querendo usar o que elas veem no outro. E não dá Qual é a certo. questão disso, né? Ela não sustenta porque não é ela. Então, eu explico muito isso, muito isso, porque, lógico, a gente já tem esse olhar, então, quando a pessoa chega pra mim, eu vejo a foto, eu já tenho uma noção. Lógico, isso é lógico, eu sou visual, eu sou uma pessoa visual, então eu bato o olho, já sei. Então, assim, aí a gente começa a entender um pouquinho mais das crenças da pessoa, dos traumas, da questão emocional, tem o todo. Só que quando a pessoa chega pra você e quer realmente replicar o que ela viu no Instagram de alguém, o que ela viu que é tendência e ela só quer usar aquilo. Sabe por que não funciona? Porque não é ela. É. Então, o foco da consultoria e até do teu trabalho também com a Uhum. maquiagem é isso, é a gente enaltecer a mulher com a beleza que ela tem e com a essência dela, quem ela é. E ela se encontra muito mais, porque senão aquilo dura, aquele personagem dura 1 ou 2 meses. Depois disso, a mulher ela volta pro que ela tava antes do processo da consultoria e pior, ela não sustenta, então não adianta. E eu sou muito sincera, se a pessoa chega pra mim e realmente fala, não, mas eu quero, né? Olha só, vamos entender você. E aí eu começo a tentar captar, né, pegar esse lado pra ela se enxergar. É muito fácil, eu falo isso, é muito fácil você se olhar no espelho, mas você se enxergar é difícil. É difícil, né? E assim, eu vejo muito isso na maquiagem, porque a mulher, geralmente, quando ela não sabe, ela pega um lápis preto, ela bota na linha d'água, Meu Deus, o aquilo olho pesa, fecha o olhar e pesa completamente o rosto da mulher. Sim. A gente, brasileiro, sol, a maioria das mulheres hoje tem o melasma, então assim, já tem um escurecimento natural da pele. E aí, às vezes, você coloca um batom, que às vezes é forte, né? E aí, toda a beleza que você tem, ela acaba ali, por causa de um lápis, né? E eu falo, gente, mulher principalmente passou dos 40, esquece lápis preto. Você pode usar em algumas ocasiões, mas é o lápis marrom. Eu Olha uso só. muito, nesse detalhe. E é engraçado que, assim, quando eu comecei com isso, que eu fui percebendo, né? Porque eu fui mudando, né? Cheguei nos 40 e você fala assim, gente, amanhã eu chego nos 50. Então, assim, quando eu cheguei nos 40, Maravilhosa! já foi assim, né? Aquela. E aí eu comecei a ver minha pele diferente. Então eu falei, peraí, eu sempre usei delineador, E eu falei, não tá legal. Não tá trazendo um peso pra minha imagem que não tá legal. Meu cabelo era escuro, né? Era um castanho claro, médio. E aí eu vi que loura, nesse tom de louro, eu iluminava. E aí eu fui fazer o curso. E aí não adianta, se você passa um lápis preto e você passa um batom forte, sem nada na tua pele, não vai ficar legal. Então, assim, Ana, mas eu me sinto bem assim, ok. Mas vamos conhecer o teu outro lado? Vamos conhecer uma outra versão tua? É te dar Que se você possibilidade, se permite isso. Porque aí a maioria das alunas que eu pego hoje de maquiagem é legal, porque chego às vezes com aquele lápis, né, e com batom, e eu não tô falando aqui que é certo, que é errado, se você gosta, tudo bem. Ana, minha autoestima vai lá em cima, continua. Se é isso que você Sim, gosta, aham. tá tudo bem. Mas a maioria não tá, faz porque não sabe, não é porque também gosta. E aí, quando eu ensino esse pequeno detalhe do lapisinho marrom Muda e de tudo! puxar a máscara de cílio pra cá,
porque aí já muda, porque você alonga o teu olhar, né? Olha. Quando você puxa a máscara de cílio, tanto que tem agora os cílios de cantinho, aqueles cílios postiços. Aham, Só que nem só todo que- mundo. Eu, por exemplo, não posso usar mais por causa da alergia que eu adquiri nos olhos. Então, eu vou puxando a máscara pra cá, eu jogo esse lápis marrom pra cá, não coloco nada de... O que que isso faz? Isso abre meu olhar e puxa. Para uma mulher de 40, gente, 50, 60, é tudo de Não, bom. até pra de 30, eu já Até gostei pra da de dica. 30, essa Já gostei da dica do dica. lapisinho marrom aqui, e não é no olho todo, Só na... embaixo, aqui na raiz do cílio. Você pode esfumar com o próprio dedo, porque ele vai vindo devagarinho pra cá, né, sem aquele degradê, e você joga uma máscara de cílio pra cá, parece que você tá mega maquiada, você não tá. Olha só. Então, são dicas que, assim como você tem, né, e a gente juntando, a gente vê o quanto isso faz diferença para uma mulher se amar mais. Faz. Então, são pequenas coisas, não é uma super maquiagem, não é um super armário, né? São coisas, assim, pequenas, mas que com a pessoa certa te ajudando, você diferença. consegue, né, passar essa fase. É, isso é real. Vamos entrar nos polêmicos agora? Vamos! Vamos! É porque aqui passa muito rápido, daqui a pouco. Já acabou. Gente, daqui a pouco assim, ó, tá acabando, tá acabando. Vamos. Assim, tem algo que hoje em dia a mulher, assim, tá tudo mais liberal, aquela coisa toda. Só que eu vou dar minha opinião, não me importo de ser polêmica. Eu acho que nem tudo que é liberdade, né, é para todo mundo, né? Sim. E assim, se você tá feliz se expondo o teu corpo, tá tudo bem. Se você realmente tá feliz. Mas eu vou falar de mim agora, né? E eu tive uma época que, na minha profissão, não, que eu sou formada em educação física, trabalhei por muitos anos de educação física, mas eu sempre respeitei muito, né, o casal que tá na academia. Então, eu me preocupava muito com a roupa, porque eu pensava no homem, olhando a professora de Sim. forma vulgar. E eu não gostava disso. Mas na minha vida pessoal, eu tinha uma necessidade de chamar a atenção, porque desde pequena eu tive rejeição e tudo mais. Aí eu fui gordinha, naquela época da faculdade, emagreci, fiquei com o corpo, aquele corpo dos sonhos que eu nunca achava que tava, porque quando a nossa Sempre autoestima queria tá mais. baixa, e uma coisa assim, eu dou também. palestras de autoestima e as pessoas acham que a autoestima tem a ver com o que a pessoa tá por fora, e não é, né? Ah, aquela mulher é linda, ela deve ter autoestima lá em cima, não tem. Na maioria das vezes, a mulher que se expõe e que às vezes quer demonstrar uma imagem que não é ela, a autoestima dela tá destruída, ela tem uma dor muito forte. E você gravou um vídeo lá que eu achei fantástico, eu inclusive dei minha opinião lá, mas eu vi que amei. gerou uma polêmica, né? Então eu tinha essa necessidade, mas eu lembro que quando eu fazia isso, não era assim, exposição excessiva, mas eu tinha, né? E aí tinha assim uma blusa com decote, com decotão nas costas. Eu nunca fui assim indecente ou vulgar, Sim. isso não. Mas pela minha altura, e eu era Chamava bem mais atenção. magra, eu chamava muita atenção natural assim quando eu chegava. E eu colocava umas peças que destacavam coisas no meu corpo, que também não tinha muito jeito. Sim. E isso chamava atenção, mas eu lembro que quando eu chegava em casa, era um vazio tão grande, né? Depois, assim, eu aceitei Jesus, minha vida foi transformada, e aí tem tudo isso. Mas eu tô falando assim no normal. Sim. Eu lembro que eu chegava com uma tristeza tão grande em casa. Então, assim, o que que tá por trás, Flavinha? Porque, assim, eu achei fantástica a tua colocação naquele vídeo, né? Dessas roupas que as mulheres têm sim a liberdade de usar, porque a gente, homem, mulher, todo mundo tem direito de usar aquilo que Sim. quer. Mas o que está por trás disso, dessas roupas tão curtas, dessa exibição excessiva do corpo, que às vezes para o homem já não tem nem mais graça, né? Eu vejo isso lá na Exatamente. academia, tem uma menina lá, Já uma mostrou das, né, tudo. que se expõe tanto, que assim, quando ela passa, os homens nem olham mais, porque já perdeu a graça, né? Então, como que é isso? Como que é você lidar com isso na tua profissão hoje? Que bom a gente falar sobre isso, porque realmente é um assunto polêmico mesmo e tá tudo bem, porque é o que você trouxe, né? Você se identificou naquele vídeo. E para quem não viu, né, o vídeo tá lá no meu Instagram, mas assim, só pra dar uma Vejam, palhinha. porque é assim, incrível, assim, a tua colocação, ela foi perfeita. Eu falei, não Obrigada. posso deixar de comentar, porque eu vi que teve polêmica lá, Muito porque quando teve. você tá com dor, a verdade, ela te dói, tá tudo bem. Incomoda. E também tá tudo bem se ela acha que aquilo ali é verdade e ela quer continuar fazendo, não tem problema nenhum, Exatamente. né? É a opinião dela e Uhum. vambora. Mas é isso daí que você trouxe. Mas só explicando um pouquinho do que é o vídeo, né? A gente trouxe uma questão onde a roupa curta
literalmente, né? E a gente faz isso de forma proposital, lógico também, pra pessoa prender ali no vídeo e entender o que você tá falando. Então, assim, o vídeo ele foi muito focado no que eu acredito mesmo, até dentro da consultoria, que a gente vai falar um pouco mais agora. Mas o vídeo falava sobre a mulher usar roupa curta e aquela mulher ali, ela tem uma carência, ela tem uma ferida emocional grande. E muita gente, né, o primeiro comentário que eu recebi já foi: não, porque realmente você tá trazendo um conservadorismo. E estou. Eu sou assim, eu acredito nisso. Então não tem a ver com a política, religião, moda, você pode ter liberdade, autoexpressão, tudo isso. Tudo isso. Mas é como a Ana tá falando. Você tá fazendo isso e tá tudo bem pra você? Ótimo, mas não venha depois falar que tá difícil arrumar homem. Nossa, porque como é que você tá se portando? É a mesma coisa no trabalho. Ai, nossa, eu não consigo realmente arrumar, né? Tô trazendo uma questão aqui, não consigo um cargo legal. Mas aí você vai fazer a entrevista de rasteirinha, calça rasgada e que credibilidade você vai passar? Ou Então, um decote muito grande, uma roupa gigante. muito justa. Então, o que você tá passando? Se você tá fazendo isso, como você disse, de uma forma onde você tem ali, tô ótima, beleza, mas você é muito honesta. Se você tá fazendo aquilo ali, dificilmente tá tudo ótimo por dentro. E a gente estuda a parte comportamental do ser humano. Não, eu não sou psicóloga, mas eu estudo a parte comportamental. Então a gente precisa. Claro que tem consultoras que não querem se aprofundar e tá tudo bem, mas eu estudo muito essa parte. Então eu não trago um assunto aleatório, não, porque isso é um achismo dela. Não, não é, isso é comprovado. E eu fiquei muito feliz que algumas psicólogas que são amigas minhas me falaram que, cara, é exatamente isso que eu recebo no meu consultório. Eu recebi mensagens assim até lá no Instagram. Eu recebo isso no meu consultório todos os dias. Todos os dias. Mulheres feridas e que acabam realmente. Eu trabalho muito com essa parte da autoestima, com palestra Sim. também, e eu trago um olhar muito diferenciado, e eu me formei terapeuta para trabalhar com Olha isso, só. porque eu queria ter esse embasamento científico, Sim. porque eu vivi isso, eu falei, eu quero entender, eu não quero me Entender. tratar, mas eu quero entender essa mulher que chega, que não tá se olhando no espelho como eu fiquei durante 4 anos, que eu vou te mandar depois a fotinha pra tu olhar, que tá até no meu Instagram também, além Aham. daquela do emagrecimento, você vai levar um susto, mas eu falei assim, eu preciso ajudar essa mulher, né? Então, assim, qual é o meu papel? Qual é a minha missão? Qual é o dom que eu tenho e ajudar essa mulher? Então, assim, a gente não tá aqui para criticar quem faz, mas é para você olhar e falar, eu tenho necessidade Sim. de expor, de colocar tudo isso para fora, né? Como as mulheres que se escondem demais, É a mesma né? coisa. A mesma É a coisa, mesma aquela coisa. mulher que não coloca sempre gola alta, blusa, roupas muito largas, Franja. porque eu fazia isso, né? Roupas Aham. muito largas, porque eu engordei muito, então assim, saí do corpo dos sonhos, passei por um processo depressivo, perdi um filho, e aí uma fase que eu não me encontrei também com nada. Então a mulher ela passa por essas fases, o que eu queria me esconder. Então era roupa extremamente larga, preta, porque eu amo preto, porque é da minha cartela também. Mas antes o preto me escondia, agora não. Agora Te ele não me esconde, valoriza. agora eu aprendi a Aham. trabalhar com preto para me valorizar. Sim. Né? Isso é uma verdade, pode até doer, porque me doeu, só que a gente também precisa estar aberta a ouvir. Isso que você trouxe da academia até, eu não sei se você já viu, tem um vídeo que ele né, é polêmico demais. É um vídeo, tá rolando recente, eu não sei quando foi, tá? Não sei, mas tá rolando na rede social que é uma mulher se filmando, né? Assim, ela tá filmando, ela tá com um short, não é short, ela tá realmente, parece uma calcinha, e ela foi malhar numa academia. E aí, chegando lá, ela tá, não, porque me expulsaram dessa academia, e o dono da academia, ele tá fazendo o vídeo dela e falou, olha, ele por trás, ele fala assim, olha, eu tô te filmando, eu não expulsei, eu te convidei a se retirar, porque aqui na minha academia é um ambiente familiar e você está constrangendo os meus clientes. E ela, você tá querendo, ela mesma querendo que ele falasse que ela tá vulgar, que ela tá. Você tá me chamando de quê? Ele, eu não tô te chamando de nada. Só pra esclarecer, eu tô filmando aqui, eu não tô te chamando de nada, eu tô respeitosamente pedindo que você se retire. Ela, eu pago a academia. Ele, não, você não paga a minha academia, você veio fazer uma aula experimental. Assim. Então, ele foi pleníssimo, Uhum. pleníssimo, porque ele tá certo mesmo, se é o ambiente. Certíssimo.
Ele convidou ela a se retirar e ela tava ali querendo induzir a uma briga. Gente, e ela tá filmando e literalmente, Ana, a roupa dela, ela tá de calcinha. Ela tá de calcinha. Então, até que ponto essa mulher, ela tá bem e ela gosta tanto do corpo dela que ela quer. Se você gosta tanto do seu corpo e tá tudo bem com você, que bom, mas você tem onde expor, vai pra praia, você consegue se expor. É um lugar que você usa Você biquíni não e tá tudo precisa bem. estar ali. Não precisa. A mulher que tá bem com ela, eu tô muito bem com o meu corpo, eu tô bem com a minha imagem. A gente tem altos e baixos, lógico, eu sou mulher, eu sou ser humano, mesmo trabalhando com a consultoria. Você é a mesma coisa, com a tua pele, tá tudo bem. Só que hoje eu não vou malhar pelada. Não vou, Não porque eu tem preciso mostrar o como, meu não corpo precisa. pra ser validada. Não Não, você não precisa. tá se validando, é uma carência tua, é uma questão emocional sua que você precisa reconhecer e trabalhar. Então não é sobre a questão de, nossa, você é uma consultora falando isso. Eu defendo isso sim, eu defendo isso E, porque Flavinha, assim, eu é o que eu acho acredito. o termo feminismo, eu sou feminista, o termo empoderada, eu vou ser muito sincera, eu não gosto Também não, desses dois termos. também não. Tô assumindo mesmo e assumo mesmo. Não, assim, não é direito pra todo mundo, é democracia. Óbvio! Democracia, sim, Pois eu é. entender a tua opinião e você entender a minha. Isso. Não use esse termo, você nunca vai me ver no meu Instagram falando sobre empoderada e sobre feminismo. Você não vai ver. Porque eu acho que são duas palavras que as mulheres estão distorcendo. O direito de ir e vir é outra coisa, né? Estão distorcendo coisas bíblicas no sentido assim, mulher precisa ser submissa ao homem. Não tem nada a ver a submissão da mulher ao homem, é ela ser a cabeça, é ela pensar ali junto com ele, Exato. né? É os dois na mesma missão. Então não tem nada a ver com submissa, tipo assim, o homem me manda, não é isso. Então estão distorcendo a Deus. tal ponto que as mulheres elas estão se perdendo, Uhum. né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso em vez de estar empoderando, por isso que eu não gosto o disso, termo. mas assim, em vez das mulheres estarem se sentindo empoderadas, elas estão assim mostrando uma realidade, um personagem que não é elas. E quando você vai ver no pessoal dessa mulher, ela tá literalmente destruída. E aí você tem mulheres que não encontram parceiros, você encontra mulheres que estão casadas e que estão extremamente infelizes. Eu nessa época que eu perdi o meu filho, eu me perdi totalmente como mulher, eu perdi o meu casamento, hoje eu falo muito abertamente sobre isso, porque eu quero alertar, eu quero que as mulheres não passem pelo que eu passei, né, assim, de perder tudo, porque aí você vai perdendo tudo, porque você não se acha mais. Então, acho que a mulher, ela tem que entender que ela pode ter um posicionamento, ela pode se posicionar, ela tem voz hoje na nossa sociedade, mas ela não precisa se expor para isso. Ela não precisa mostrar o peito, que pode ser lindo, mas tem hora para ela mostrar. Sim. Né? Sim. Então, assim, mas eu fiz tratamento para os meus glúteos, eu preciso mostrar. Tem a hora certa de você mostrar também, né? Então, acho que a mulher, quando ela sabe se posicionar e com uma roupa bacana, ela automaticamente, quando o corpo é bonito, já vai valorizar, a gente não tem como. Porque, assim, o que a gente estava conversando antes, né? Ai, Flavinha, eu perdi muito nessa região. Então, era uma região que me incomodava muito. Então, o que eu faço hoje? Trazer roupas para o meu guarda-roupa que valorizam aquilo que eu quero valorizar, mas que esconda talvez aquilo que ainda não tá bom para mim hoje. Eu quero disfarçar e tá tudo certo. Então, o quanto é importante as mulheres entenderem isso e que a gente não tá aqui, que nem falaram, né? Eu vi lá que você tá sendo conservadora. E se for, tá tudo bem. Literalmente. Tá tudo bem. Você acha Porque isso? eu também, tô família para mim, Tá né? tudo Aí bem. agora assim, não, eu ouvi, né, na escola do meu filho, não me gerou um trauma porque eu trabalho muito na minha mente. Mas não teve festa das mães porque não podia mais. Porque hoje tem famílias diferentes. Eu falei, então a família que tem pai e mãe não tem direito. Então, assim, eu questionei isso para a diretora na época. Eu falei, não, tudo bem, eu entendo. Só que criança que não tem pai e mãe, acontece, porque às vezes perdeu o pai, perdeu a mãe, mas sempre tem alguém que vai lá para substituir. Aí eu falei, agora, vocês estarem trocando a homenagem do Dia das Mães, porque tem crianças que têm 2 pais, né? Aí não faz o Dia dos Pais porque tem criança que tem 2 mães. Então eu falo, então vocês estão tirando o direito da família. Isso. Da família que é pai e mãe. Então, assim, tá tudo bem, eu tenho que aceitar.
mas eu não sou aceita. Uhum. Então tá tendo uma inversão de valores, Flavinha, Perfeito. que assim, isso eu preciso falar, porque não dá pra gente ficar, a gente tem que engolir aquilo que a gente não concorda, não é não concordar, a gente aceita, se não é o que a gente faz, Isso. mas você faz e tá feliz, caraca, tá tudo bem. Agora, o que não pode é eu ter que te aceitar e você não me aceitar. Isso tá errado. Então, a minha visão hoje, né, de lidero mulheres, levo palestras, tá fazendo com que as mulheres entendam isso, Sim. sabe? Você não precisa se expor demais, você tem que achar a conexão com você mesmo, qual é a tua identidade? E isso, eu vejo muito, assim, as mulheres literalmente se perdendo nisso. Muito, muito. Perfeita, assim, a sua colocação no todo, porque elas falam muito, nos comentários que eu recebi, todas as mulheres, tá, que comentaram lá, mulheres, que comentaram, elas falaram sobre a liberdade. Mas então, eu tenho a minha própria liberdade também. O Instagram é meu, eu posto o que eu quiser. E por que você tá lá comentando? Tá Por te que você doendo? tá se ofendendo Tá com te aquilo? doendo? Então, por quê? Eu vou lá no teu comento também. Nossa, que roupa é essa? Curta demais. O que você tá passando com isso? Vamos olhar? Talvez você tenha um buraco aí dentro. Eu não faço isso, gente. Eu falo sobre o que eu acredito e fica lá quem quer. É literalmente isso, fica quem quer, quem acredita. A gente realmente forma as nossas comunidades e que bom que você também tem essa percepção. E eu falo que tudo é muito conectado, né? E eu acredito muito que a gente se conecte por isso, pelos pensamentos, pela energia. Então, eu não vim aqui à toa. Literalmente, Não né? A mesmo. gente não se conectou Eu não à chamo toa. ninguém aqui à toa. Você tem você tem tenho. que ter essa conexão. Então, é literalmente isso, sabe? A gente poder cada vez mais levar esse pensamento. E não é, não, porque olha como é que ela é conservadora. Não, porque agora virou isso. Não. Gente, é o que eu acredito, é o que eu vivo dentro da minha casa, com o meu noivo, é o que eu cresci, né? Minha mãe tá aqui, cresci assim. E graças a Deus por isso. Então, se você tá incomodada, você não precisa estar lá no Instagram, passa o vídeo direto. As pessoas, é literalmente isso. As pessoas que mais querem falar a verdade, que nem sempre é a verdade, são as que menos querem ouvir. Então, elas estão sempre dispostas a atacar. Mas quando elas ouvem a verdade, elas se escondem. Porque aí não é interessante pra elas. Não é. Elas não sabem, né? A gente tá acabando, tá? Deve ter uns 3 minutos agora. Eu já falei que tem uns que tinha que ser 2 horas, 3 horas, que tem que ter episódio 2, 3, entendeu? Vamos parte 2. Vamos fazer. Gente, vamos tem que ter o 2, porque não... tem muita coisa pra gente falar, mas assim, Flavinha... ele já veio me avisar aqui, eu eu sabia que ia ser muito gostoso, que ia ser muito rápido. E assim, aí eu queria que você falasse, então, né, o teu Instagram para as pessoas te acompanharem, né? Aí eu anotei até teu telefone, então o telefone da Flavinha, para quem quiser chamar lá no WhatsApp, é o 24 99205 0040. Então esse é teu WhatsApp profissional, né? Isso, pode mandar um oi, perguntar sobre a consultoria, eu mesma respondo vocês, tá? Então, pode me chamar também, qualquer coisa que eu mando o telefone. Perfeito. E o teu Instagram, Flavinha? Meu Instagram é @FlaviaMour. Moura sem o A no final. Flávia MOUR, tá? Gente, se puder dar uma dica de ouro, segue a Flavinha. Segue lá, olha o Instagram dela, gente, que é incrível. E já gravei mais vídeos desses, a gente tá editando, tá? Pra soltar. Eu já quero ver todos. Eu tô amando isso. E olha que legal, né? Eu me inspirei, que eu falei assim, caraca, eu vou fazer esses vídeos assim, me inspirei no teu vídeo. Olha só que legal. Que bom. O quanto a gente inspira, né? E o que eu falo, não é copiar, porque não vai ser a mesma coisa que eu não vou falar sobre o que você fala. É a minha essência, vai ser diferença, mas olha como é gostoso essa troca, né? E uma coisa quanto é bom. Que você falou também, só assim, literalmente pra finalizar, você deu o teu depoimento lá no vídeo. É pra isso que eu faço. Porque mais Anas podem se identificar com aquilo ali, sabe? E é literalmente sobre isso, não é sobre massacrar alguém, não. É sobre mais Anas realmente se identificarem e passarem isso para mais mulheres conseguirem passar por o processo, gente, de uma forma mais leve. Por que não? A gente pode ajudar, a gente pode levar isso para mais pessoas. Então vamos, é para isso realmente que é a nossa missão, né? E eu uso a minha história, se Deus permitiu que eu passasse por várias coisas que não foram gostosas de passar, né? Mas hoje é para ser testemunho para ajudar outras mulheres. Então é para isso que eu... você não tem vergonha de ficar expondo sua vida? Não
Não tenho. Porque se é pra edificar outra mulher e ajudar outra mulher, eu vou estar aqui, me expondo, falando, e não tem problema nenhum com isso. Que bom, maravilhosa. Flavinha, eu quero, assim, o meu desejo pro seu coração é que, assim, que você, tudo que você toque, seja de muita prosperidade, que Deus Amém. abençoe a obra das suas mãos. Amém. Todo projeto que você começar, que se você propor a fazer, eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso, mas que Deus esteja sempre com você, te orientando, te guiando, que você continue sendo esse canal de bênçãos. E eu gosto muito de declarar uma bênção no final do programa. Eu sou louca pela história de José. José foi vendido pelos irmãos, ele foi escravo e se tornou governador. E mesmo quando ele foi vendido pelos irmãos, ele serviu de empregado na casa lá de Potifar. Quando ele foi para a prisão, todos os locais que José passava, Deus entregou chaves para ele, porque José, ele não perdia a essência dele. Então, assim, o que eu profetizo sobre a sua vida, o que eu desejo sobre a sua vida, é que Deus te entregue chaves por cada local que você vai passar, e que cada local desse seja de muito sucesso, muita prosperidade, e que você transborde como você já faz na vida de muitas mulheres. Então, muito obrigada. Amém. O que eu falo depois disso? Gratidão. Muito obrigada por você ter vindo. Tá? Você é uma pessoa muito especial. Amém, Ana. Obrigada pelo convite. Obrigada por tudo isso. Eu acho que você nem tem ideia do quanto essa oração fez sentido aqui pra mim. E eu recebo. E assim, obrigada pelo teu convite, sabe? Por ter me chamado pra vir aqui. A gente poder falar sobre isso. E que a tua missão seja levada pra mais mulheres cada vez mais. E através de mim, hoje, mais mulheres possam conhecer o trabalho da Ana, que é sensacional. Então, gratidão, tá? Eu que agradeço. Gente, eu não falei que hoje ia ser muito especial. Pena que assim, né? Acabou. Por mim vai ter o 2, o 3, porque ela é uma pessoa assim que pode fazer parte aqui do podcast. Vamos! Então, assim, ó, vamos ver essa possibilidade dela voltar, porque precisa, gente. E assim, a gente vai ficando por aqui. Mais uma segunda-feira, mais um podcast. Desejo que a sua semana aí seja abençoada. A gente está começando mais um mês. Que seja o mês de março aí incrível. Que Deus transforme todas as obras, tudo que você tocar, seja de bênção, seja de prosperidade, que seja realmente o melhor mês de março da sua vida. E a gente fica por aqui até segunda-feira que vem com mais um podcast Poderosamente. E eu fico te esperando aqui, semana que vem. Até.